A Bravo Stars. Quantos Brawlers tem no jogo? Já estamos com 60 Brawlers no jogo, isso é muita coisa. De um jogo que tinha menos de 20 Brawlers, isso é uma baita de uma evolução. Tantas opções de Brawlers para usar, e todos os Brawlers são separados por raridades. Por exemplo, Brawlers de caminho de troféus, que são aqueles Brawlers que você pode desbloquear apenas subindo troféus. Existem 10 Brawlers de caminho de troféus, ou 11, mas eu não estou contando com a Shelly, já que ela é um Brawler inicial, e não um Brawler de caminho de troféus, mas ok. Também temos os raros, que são Brawlers que podem ser desbloqueados abrindo caixas, e os super raros que são Brawlers com mecânicas mais diferentes, tipo o Rico, que o Rico faz o seguinte, ele atira bolinhas que rebatem nas paredes, e também tem outras raridades, mas eu não vou falar todas porque senão o vídeo fica longo pra caramba, então sem enrolação vamos para o vídeo. Brawlers de caminho de troféus, como eu falei antes, esses Brawlers podem ser desbloqueados subindo troféus, e como essa raridade é muito baixa, vai ter Brawlers bem ruins, mas nem todos são ruins, obviamente, mas tem um Brawler em específico que é pra mim o pior de todos, que é o Bull. Sim, o Bull. Gente, meu Deus, esse Brawler é muito ruim, mas muito ruim. Basicamente o Bull faz o seguinte, o Bull solta 5 bolinhas, que esse dano que vocês estão vendo no nível máximo, mas gente, vamos ser sinceros que o Bull é o pior tanque do jogo. Pra você usar ele, você precisa estar em uma moita, porque se você tentar rushar em cima, você morre muito facilmente. Além disso, nem mesmo se você estiver na moita vai resolver, porque ninguém é burro pra simplesmente não olhar a moita atacando. E o super é pior ainda, o Bull basicamente sai correndo a destruído as paredes. Sim, é basicamente isso, e nem causa danos direito essa bagaça. Eu acho que eu devia ter colocado essa super no meu vídeo de piores e melhores supers, porque essa super é tão simples e tão ridícula, que eu não sei no que eu tava com a cabeça de não colocar essa como pior super em vez do quote. Acho que eu nem me lembrei dessa super do Bull, porque se eu lembrasse dela, ela estaria como pior super. Ainda tem mais, se você não tem o Bull no nível máximo pode dizer adeus, porque ele mal vai causar dano, e mal vai resistir aos ataques. Simplesmente o pior tanque. Não recomendo você usar. Bom, agora vamos falar sobre o melhor Brawler dessa raridade. Foi difícil de decidir, pois o meu Brawler favorito está nessa raridade, que é o Tick. Mas eu não estou fazendo um vídeo de os meus Brawlers favoritos, mas quem sabe eu faça um vídeo falando sobre os meus Brawlers favoritos. Mas tirando isso, vamos falar do melhor. E o melhor Brawler nessa raridade pra mim é o Stu. Sim, o Stu. Ah, é? Desde o lançamento desse Brawler, ele sempre continua em top 10 melhores Brawlers desde de sempre, e olha que a Supercell nerfou eles algumas vezes, mas não adiantou de nada, pois ele ainda continuou incrivelmente forte. Bom, mas o Stu faz basicamente o seguinte, o Stu atira duas coisas que eu não sei o que é, que causam esse dano que vocês estão vendo, no nível máximo, mas o Stu tem um diferencial que é o seguinte, o Stu é o único Brawler do jogo, que pode carregar o super com apenas um ataque. Sim, eu não e pronto. Super carregado, e a super não é algo tão complexo, mas é algo interessante. Basicamente ela é o seguinte, o Stu dá uma arrancada pra frente, deixando fogo no chão, e o fogo causa dano nos Brawlers que pisarem no fogo. Essa super é interessante, pois você pode usar ela para fugir muito facilmente, porque por exemplo, está vindo um Brawler atrás de você, e você tá com pouca vida, ou tá carregando as gemas no pique gema. É só você simplesmente atirar naquele Brawler, e usar o super para fugir. O Stu é muito forte, mas não só forte, como também é um Brawler muito fácil de usar, por isso que ele é muito bom. Dá para usar a super para duas coisas, para fugir ou para matar o Brawler. Realmente um Brawler muito bom. Agora vamos falar dos Brawlers raros. Bom, existem apenas 4 Brawlers, como eu já falei em outro vídeo aqui do canal. Uma pena não ter mais um Brawler raro, mas ok. Agora eu vou falar o Brawler que eu acho pior dessa raridade. E o pior pra mim é o Primo.
Sim, eu sei que vocês devem estar assim nesse momento. Mas gente, eu vou explicar porque o El Primo é bem ruim pra mim. O El Primo ataca com 4 socos, que causa esse dano que vocês estão vendo, no nível máximo, e o Super, como eu já falei em outro vídeo, é simplesmente horrível. O El Primo salta no ar, cai no chão quebrando paredes e causando uma porcaria de dano. Como eu falei no meu outro vídeo, esse Super só vai funcionar com o poder de estrela do El Primo, o El Fuego. E gente, foi um sacrifício pra eu colocar o El Primo rank 35 no Nus Bravo. E olha que eu nem tava indo pra cima dos inimigos, mas sim, se escondendo na moita e etc. E mesmo assim foi quase impossível. Mas vocês devem estar falando, mas a culpa foi do pessoal. Mas não gente, eu até peguei uns cara que sabia jogar, só que mesmo assim não deu. Convenhamos que você usa um Ataru Bravler em si, porque até mesmo, você só vai conseguir usar o Super, só quando aquele Bravler estiver com pouca vida, porque se estiver com muita, você pode morrer. Simplesmente um Bravler bem ruim pra mim. Me desculpem quem acha ele um saco nas partidas e muito forte, mas é a minha opinião pessoas, tem outras opções melhores. O Fang, o Ash, a Rosa, o Frank, entre outros Bravlers, o El Primo é só uma opção. Se você não tem esses Bravlers. Agora vamos falar sobre o melhor Bravler dessa raridade. E o melhor dessa raridade pra mim é o Barley. Sim, eu sei que vocês devem achar o Barley muito ruim, mas eu vou explicar o porquê dele ser muito bom pra mim. Já podemos começar falando que o Barley já é muito bom por simplesmente ser um lançador, e isso já faz ele ser muito forte, porque convenhamos que todos os lançadores do jogo enchem o saco, simplesmente pelo fato de conseguirem atacar por trás da parede, então isso já faz o Barley ser um Bravler muito bom. Além disso, a classe de lançadores é a minha favorita no jogo, então por isso que o Barley é o melhor pra mim dessa raridade. Agora vamos falar sobre o Super. O Barley joga um monte de bebida, em uma área muito grande mesmo. Bom, não é algo tão diferente assim, mas é ok. Então pra mim o Barley é o melhor dessa raridade. Agora vamos falar sobre os Bravler super raros. Foi difícil de decidir, mas eu decidi, e eu acho que vocês vão me odiar porque eu coloquei esse Bravler como pior, mas é a minha opinião, e o pior Bravler dessa raridade é o Rico. Sim, o Rico. Eu sei que parece que eu bebi 2 litros de refrigerante de laranja, mas é verdade. O Rico pra mim é o pior super raro. Basicamente é o seguinte, o Rico dá esse dano que vocês estão vendo, no nível máximo, mas ele tem um diferencial. O Rico ele consegue ricochetear o tiro dele nas paredes, só que tem um problema nisso. É simplesmente muito difícil de você conseguir acertar alguém ricocheteando o tiro. Além disso, ninguém vai ter o culhão de ficar querendo ricochetear na parede o tiro, pois é muito complicado, principalmente porque o Rico é da classe de tiro preciso, o que deixa isso mais um saco, pelo menos pra mim, pois pra mim a classe de tiro preciso é a classe mais, pra mim é bem difícil. Agora vamos falar sobre o Super. Basicamente o Super e o tiro normal do Rico só que muito mais rápido, é tipo o Super do Colt só que tem um diferencial, ele não quebra as paredes. Tá, eu sei se o Rico quebrasse as paredes com o Super, não iria ricochetear o tiro dele, mas ok né, só o Super que é fácil de acertar os Bravlers inimigos. Pra mim o Rico é pior, sinto muito de quem gosta. Agora vamos falar sobre o melhor Bravler dessa raridade. E o melhor Bravler dessa raridade pra mim é o Gus. Sim, o Gus. Quando ele chegou no jogo, todos ficaram surpreendidos pois simplesmente o Gus é um Bravler super raro. Tá, mas o que tem de estranho nisso? Simplesmente porque a Supercell disse que nunca mais iria fazer Bravlers raros e super raros. Aí na temporada 14 a Supercell vem com um Bravler super raro. Isso foi uma baita coisa na comunidade. Bom, sem enrolação, vamos falar o que o Gus faz. O Gus joga balões nos inimigos kkkk. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Balões, que dá esse dano que vocês estão vendo no nível máximo, e o Gus é da classe de suporte, ou seja, ele é um curador.
O Gus tem uma barrinha em cima dele que acontece o seguinte: quando o Gus acerta 3 ataques nos inimigos, ele carrega essa barrinha, e no próximo ataque o Gus joga um fantasma que cura ele e aliados. Sim, é exatamente isso. Uma pena que você precisa acertar outro inimigo para o fantasma aparecer. Mas convenhamos que se fosse possível criar esse fantasma de qualquer jeito, isso ser muito forte, o Gus, o fantasma cura 1000 pontos de saúde, assim fazendo seu time ficar muito mais vivo nas partidas. Agora vamos falar sobre o super. O super do Gus é o seguinte: o Gus joga um escudo nos aliados que protegem eles até ser destruído. E sim, eu sei que esse super é uma cópia do acessório do Edgar, só que esse escudo tem muito mais vida do que o escudo do Edgar. Pro Gus usar o escudo é preciso usar o auto-ataque, e para ir em um aliado você precisa mirar, e o super também pode atravessar as paredes. Quando Gus chegou no jogo, eu não dei muita atenção para ele. Achei que ele seria muito fraco, só que quando eu fui jogar com ele, me arrependi do que eu disse, pois eu vi que ele era incrivelmente forte. Com certeza o melhor curador do jogo inteiro. Meus parabéns, Supercell. Chegou a hora dos Bravlers épicos, e aqui foi bastante difícil de decidir qual seria o pior. Depois de um tempo pensando, eu pensei bem, e eu decidi que o pior Bravler dessa raridade é a Piper. Sim, a Piper. E sim, eu sei que de novo parece que eu tomei 2 litros de refrigerante, mas é na minha opinião, pessoas. Basicamente é o seguinte: a Piper atira um tiro, óbvio, né? Só que tem um diferencial: quanto mais longe a Piper estiver do inimigo, mais dano ela causa. Então com isso vocês já sabem o porquê de ela ser ruim pra mim, né? Simplesmente porque de longe ela é boa, mas de perto é um lixo, pois quanto mais perto de um Bravler a Piper estiver, menor o dano, chegando a ser 600 e alguma coisa no nível máximo. Assim fica muito difícil, pois qualquer Bravler consegue chegar perto dela, e eu vou citar alguns desses Bravlers: Edgar, Bull, Janet, Daryl, Bonnie, entre muitos outros Bravlers, e não me venha dizer que a Piper pode estar com o super carregado e usar bem na hora que um Bravler for pra cima dela, pois pode não estar carregado. A Piper se torna mais ruim ainda, principalmente sem o acessório dela, que quando um Bravler chega perto dela, ela joga um negócio que afasta o Bravler e deixa ele lento. Sem ele a Piper é um completo lixo. Além disso, ela é da classe de tiro preciso, o que deixa ela mais ruim ainda, porque como eu disse anteriormente, os Bravlers da classe tiro preciso é um saco. Você tem que ter a mira muito boa, assim deixa mais difícil de usar ela. A única coisa boa na Piper é o super dela, que quando carregado, a Piper voa deixando 4 granadas no chão, causando bastante dano. É bem interessante esse super, principalmente para uma Bravler como essa que precisa se afastar, mas só o super, porque a Piper é bem ruim. Desculpa de quem gosta de usar ela. Saindo do super lixo, vamos ir para o super bom, que é o melhor Bravler dessa raridade. E o melhor Bravler dessa raridade pra mim é o Griff. Exatamente, o Griff. Acho que todos vocês vão concordar comigo que o Griff é muito, mas muito forte mesmo. Basicamente é o seguinte: o Griff atira moedas em forma de cone. Só que tem um diferencial: lembra que a Piper precisa estar longe pro tiro causar mais dano. Pois é, só que o Griff é o contrário: quanto mais perto o Griff estiver de um Bravler, mais dano ele causa, chegando a dar mais de 1000 no nível máximo. Assim ele consegue matar Bravlers muito rápido. Agora o super não é aquelas coisas, mas é interessante. O Griff joga um monte de dinheiro em um cone gigantesco, que quanto mais longe mais dano causa, e o super também volta pro Griff, causando mais e mais dano no processo. Eu acho o Griff muito bom, realmente merece ser o melhor épico pra mim. Agora vamos falar sobre os Bravlers míticos, que tem a minha cor favorita, vermelho. Foi bastante difícil de decidir, mas eu consegui escolher qual é o pior. E o pior dessa raridade pra mim é um Mortis. Sim, um Mortis. Vocês têm que concordar que o Mortis é o pior Bravler dessa raridade, simplesmente porque ele é o Bravler mais difícil de se usar de todo Brawl Stars. As únicas pessoas que realmente conseguem usar eles são jogadores muito, mas muito experientes, pois é realmente muito difícil.
Com certeza pra vocês dá uma raiva quando cai um Mortis no seu time, porque simplesmente ele vai ser um lixo, que não vai mal conseguir atacar direito. Já o do time inimigo, parece que é incrivelmente experiente no Mortis. Agora vou explicar o que o Mortis faz. Basicamente é o seguinte, o Mortis dá uma arrancada pra frente, é só isso mesmo, e com isso já é possível que o Mortis seja o pior Bravler do jogo, porque simplesmente o ataque dele é ele mesmo, ou seja, se ele for atacar, o inimigo pode atacar de qualquer maneira. Além disso, você não pode simplesmente ir para cima dos inimigos, pois o ataque dos Mortis é o seu ataque cardíaco, porque simplesmente qualquer Bravler que o Mortis tente atacar, ele vai morrer, principalmente se for um tanque, porque o Mortis vai demorar para matar esse tanque, e a coisa que deixa o Mortis sendo o pior dessa raridade e o pior Bravler do jogo, é que simplesmente o Mortis tem a recarga muito lenta, não é lenta, é muito lenta, ou seja, quando você for atacar um Bravler, se você perder bastante vida e precisar fugir, não vai dar, porque você tem que esperar o ataque carregar. O acessório que faz com que o Mortis carregue mais rápido, ele é um completo lixo. Agora vamos falar sobre o Super. O Super é a melhor coisa do Mortis. O Mortis chama um exército de morcegos que causa dano e suga a vida desse Bravler próprio Mortis, assim fazendo o Mortis ficar um pouquinho mais vivo, pois de resto é um lixo. Se você ganhar o Mortis no Brawl, não recomendo usar, mas muito ruim mesmo. Saindo do incrivelmente super lixo, vamos para o incrivelmente bom, e eu estou falando do Mr. P. Sim, o Mr. P pra mim é o melhor Bravler dessa raridade. Basicamente o Mr. P faz o seguinte, ele joga uma maleta, que causa esse dano que vocês estão vendo, no nível máximo, só que tem um diferencial, quando essa maleta acerta um inimigo, a parede ou a distância máxima, ela cuica no chão, fazendo causar mais dano, ou seja, o Mr. P causa 2 danos de uma vez em um Bravler. Isso é muito forte. Também dá para atacar Bravlers através das paredes, porque simplesmente a maleta cuica na parede e acerta o Bravler atrás da parede. Isso é muito forte mesmo. Agora vamos falar sobre o Super do Mr. P. O Mr. joga uma máquina que solta pinguinzinhos, que vão em direção ao inimigo e fica soltando bolinhas que causam 500 de dano. Tá, eu sei que é muito fraquinho isso, mas vocês têm que entender que isso já serve para atrapalhar demais se ele precisa gastar a munição para destruir o pinguim. Assim o Mr. P se aproveita e fica causando no inimigo, assim deixando o Mr. P muito forte. É muito bom ele. Hora de falar sobre a penúltima raridade desse vídeo, que é os lendários, que é a raridade que todo mundo ama de coração. Esse aqui foi meio complicado, pois eu estava em dúvida sobre 2 Bravlers, a Meg e a Amber, só que eu acabei analisando bem, e percebi que a Meg é muito pior que a Amber. Então a Meg é a pior lendária na minha opinião. A Meg faz o seguinte, a Meg atira lasers, que dá muito muito pouco dano mesmo, e é muito engraçado que na descrição diz que, a Meg com esse ataque faz os inimigos perderem a cabeça. KKKK. Na VDD deveria ser ao contrário, a Meg que perderia a cabeça, já que esse bagulho mal dá danos direito, e eu já ouvi pessoas dizerem que a Meg causa mais dano que o Leon. Gente, mas que porcaria é essa? A Meg causar mais dano que o Leon? Isso parece piada. Eu nem vou me delongar muito no ataque, bora pro Super logo. O Super é a coisa que deixa a Meg um pouquinho melhorzinha. A Meg chama o seu robô para destruir os outros Bravlers. O robô da Meg tem bem mais vida que ela, e ele é uma metralhadora de tiros. Ele metralha um monte de tiro no ataque, e o Super causa mais dano ainda. Usando o seu braço, o robô causa um danos de 3.000 pontos. Isso é muita coisa. Qualquer Bravler morre para esse robô, só que nada é perfeito, e já tem problema isso. Do mesmo jeito que a Meg estava antes de usar o robô, depois de ele ser destruído, a Meg fica do mesmo jeito. Por exemplo, se ela tava com 1 de vida quando usou o robô, e depois que o robô foi destruído, ela não recupera a vida, e ainda vai ficar com 1, ou seja, você morre quando o robô é destruído. Além disso, esse robô fica perdendo vida com o tempo, o que faz isso ser mais um saco ainda. Agora vamos falar sobre o melhor lendário na minha opinião, que é ele, o Corvo. Sim, o Corvo. Vocês têm que concordar que o Corvo é muito forte mesmo. Basicamente é o seguinte, o Corvo joga adagas envenenadas nos inimigos, que causa dano ao longo do tempo.
Lembra que eu disse que na descrição da Meg o tiro dela faz os inimigos perder a cabeça? Só que não, porque é um do corvo que faz os Bravlers perderem a cabeça. Nice. Além de dar muito dano, ele ainda continua causando dano com veneno, fazendo assim você morrer muito rápido. Além disso, o ataque faz com que tenham menos fonte de cura, aproximadamente 40% a menos de cura. É muito forte isso. Agora vamos falar sobre o super. O corvo ele voa pra cima e joga um monte de adaga com veneno para todas as direções, e quando cai no chão, acontece a mesma coisa. Esse super é muito bom, pois você pode tanto fugir quanto matar um Bravler. Simplesmente muito forte. Chegou a hora da última raridade desse vídeo, que é a cromática. Essa foi muito difícil de eu decidir qual era o melhor e o pior, mas depois de bastante tempo analisando, eu percebi que o pior Bravler dessa raridade pra mim é a Colette. Sim, ela mesmo. Vamos concordar que a Colette é muito ruim. Simplesmente é o seguinte, a Colette joga corações nos inimigos, que quanto mais vida ele tem, mais dano, e quanto menos vida menos dano. Ou seja, a Colette é a cópia da Piper, mas em vez da distância é a pela vida do inimigo. Então com isso em mente, os Bravlers principais que a Colette precisa para ser boa são os tanques. Só que aí que tá o problema. Mal tem tanque sendo usado recentemente no jogo, então pra Colette funcionar é 1 milhão em 1. A Colette fica mais horrível ainda, principalmente em níveis mais baixos, porque ela vai causar menos dano ainda. E o super é o seguinte, a Colette vai e volta em velocidade Bravler. E é só isso mesmo. A Colette pra mim é a pior cromática. Chegou a hora de falar sobre o último Bravler desse vídeo, que é o Sam. Sim, ele mesmo. O Sam, mesmo com a nova temporada que trouxe o booster, o Sam ainda continua sendo o meu cromático favorito. Basicamente o Sam faz o seguinte, o dá 2 socos que causam 1200 de dano no nível máximo, só que tem um diferencial muito grande. O Sam tem manoplas nas mãos que é o super dele. Além disso o Sam é o único Bravler que já começa com o super carregado. Quando o Sam joga as manoplas dele, ele causa menos dano, mas tem a recarga mais rápida, e ele fica mais rápido. Já com a manopla, o Sam causa mais dano, só que a recarga é mais lenta. Quando o Sam joga a manopla dele, ele pode pegar ela de duas formas, acertando inimigos e carregando o super, e quando ele carrega o super, ele chama a manopla que atravessa as paredes e causa dano na volta. A outra maneira de ele pegar a manopla é simplesmente pisando onde ela caiu. Ou seja, o Sam tem uma mecânica muito original e incrível. Realmente merece ser o melhor cromático. You put down the phone.